Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje tá todo mundo em clima de Copa, né? Espero que todos vocês estejam bem. Eu tô sumida aqui porque essa semana deu uma mudada na minha rotina. Eu não consegui gravar os vídeos, mas eu vou estar continuando, tá bom? Não sei se vai ser todos os dias, mas eu pretendo voltar a ser todos os dias. Minha rotina mudou, mas eu quero deixar uma palavra bem rápida aqui pra vocês, porque eu sei que hoje é dia de Copa, né, de jogo. A Copa já tá desde quarta-feira, né? E eu espero que todos vocês estejam bem e que a palavra de Deus ela possa edificar a sua vida. É uma palavra que Deus já tá uns 2, 3 dias ardendo no meu coração para mim deixar aqui para vocês, que tá lá em 2 Samuel, capítulo 11. E o versículo é o 1, tá? Eu vou ler ele, só fazer um resumo rápido. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui nesse contexto, né, havia um tempo que os reis eles tinham que sair para as guerras junto com os seus servos, né? Não podia ir sozinho. Existia época que eles iam sozinhos, mas tinha guerra que o rei tinha que estar junto. Porém, Davi ele era ungido, né? Então a unção que ele tinha fazia ele vencer só com as estratégias que Deus dava para ele. E assim como foi quando ele derrotou o gigante, derrubou o gigante, né? Deus deu uma pequena estratégia para ele, ele derrubou o gigante com aquela pedra, com estilingue. Porque tem guerras que a gente vence que não é com muito, não é com arma, não é com fogo, não é com o que a gente imagina. É com um pouco que Deus entrega nas nossas mãos. E nesse capítulo aqui, que é o capítulo 11 e 12 que eu li, Davi ele ficou em Jerusalém, que não era para ele ter ficado. Foi esse capítulo 11, o versículo 1. Que lá no final do versículo 1 fala, porém Davi ficou em Jerusalém. Quantas vezes a gente acaba terceirizando aquilo que era pra gente fazer e tira a nossa responsabilidade, aquilo que a gente entregou pra gente fazer, a gente acaba entregando pros outros. E por ele ter ficado no pecado lá, ele cometeu um pecado. Ao invés de ele e fazer o que Deus estava mandando ele fazer, que era o tempo também dele fazer, ele cometeu um pecado. Porque você ficar muito tempo em um lugar fazendo o que você acha que você tem que fazer, e não é, Deus está mandando você já pular para um outro nível, você acaba fazendo coisas que não é para você fazer e prejudica você e quem está à sua volta, né? Que nem o povo lá do deserto, eles ficaram rodeando o monte apenas. Eles não avançavam para frente quando eles estavam com Moisés, porque era para eles avançar, eles tinham um caminho, porém eles ficaram rodeando o monte. Então, o que eu quero falar para você? Ele pecou. E quando Deus enviou o profeta Natan, lá no capítulo 12, o profeta Natan Deus já tinha revelado para ele que Davi tinha cometido um adultério. E quando ele falou com Davi perdoou ele. Só que ele sofreu as consequências dos erros dele, daquilo que ele tinha feito. Porque assim, Deus ele perdoa a gente. Só que quando a gente se arrepende de coração, ele nos perdoa, porém a consequência vem. Por exemplo, você vai lá e comete algo que... eu não sei te explicar, vou dar alguma ideia aqui, não sei. Você faz uma dívida que não era para você fazer. Ou você se envolve com alguém que não era para você se envolver. Não tô falando só de relacionamento, mas amizade, uma sociedade também, né? Colocar alguém dentro da sua casa que não era para você colocar. Que Deus deu vários sinais falando assim, olha, não se envolve com essa pessoa, não se relacione, não tenha amizade, essa pessoa não é boa para você. Ou às vezes fala, você
quer comprar alguma coisa, Deus tá falando, eu vou prover, ele te dá estratégia, você com aquela ansiedade vai e compra, parcela ou faz o que tem que fazer, que você acha que tem que fazer, né? E de repente você vê que aquilo que você fez não foi bom, porque acabou te prejudicando e prejudicando todo mundo que estava em sua volta. Aí você se arrepende, fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que foi aconteceu aqui com o rei Davi? E aí Deus ele te perdoa, porque o arrependimento move o coração de Deus. E você aprende, com isso você aprende, porque aqui o rei Davi estava terceirizando algo que ele desde o início ele tinha que fazer, né? E aí Deus ele acaba perdoando a gente, só que as consequências vêm, você vai ter que pagar a conta, você vai ter que, às vezes, sofrer as consequências das perdas que você teve naquela sociedade, das coisas que você falou com aquela pessoa que fez fofoca sobre você. São muitas coisas, são dois exemplos que eu lembrei aqui, né? Mas a gente tem que entender que Deus ele nos perdoa. E quando Deus perdoou ele, e ele se arrependeu e entendeu que foi um erro, que inclusive Deus tirou até o filho dele, né? Davi se levantou, lavou o rosto, se alimentou e foi para a guerra. Ele foi fazer o que tinha que ser feito e venceu. Então, que a partir de hoje a gente pare de se lamentar em cima dos erros e comece a fazer o que tem que ser feito e avançar para o destino que Deus tem pra gente. Porque errar, todo mundo erra. Até o rei Davi errou. Ninguém é perfeito. O que nós não podemos é ficar em cima do erro chorando e acreditando que a nossa vida é só aquilo que ninguém vai nos perdoar. Então, fica com essa palavra hoje para você, tá? Eu agradeço por todos vocês que assistem o nosso vídeo. Espero que vocês continuem. Eu vou estar me esforçando mais, que agora minha rotina mudou um pouco. E eu vou estar sempre aqui postando nos horários que eu tenho mais tempo, tá bom? E que Deus abençoe a vida de vocês. Que você possa se levantar em nome de Jesus dessa falha, desse erro que você cometeu, dessa decisão que você tomou, e que Deus ele venha te levantar poderosamente para que você possa fazer o que tem que ser feito e resolver o que precisava ser resolvido na sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço, me segue aqui no Instagram, se inscreve lá no meu canal do YouTube, tá bom? E fiquem com Deus e bom jogo aí para vocês.